Fala galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui os nossos conteúdos de geografia. Vamos geografar o planeta. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom galera, vamos continuar aí, então os nossos conteúdos. Vamos lá para a unidade 2, onde estamos falando aí de globalização. Olha lá, então vamos para a globalização. O que seria globalização? Nada mais é do que o processo aí de integração de diferentes culturas e sociedades ao redor do planeta, tá certo? Então a gente vai estar aí incluindo várias sociedades e diferentes culturas e o mundo inteiro tendo acesso a isso. Isso é que é globalização. E o tema 1 fala aí sobre globalização econômica, ou seja, a gente vai globalizar a economia, a gente vai ter fluxos internacionais de mercadorias, né, mercadorias circulando ao redor do planeta inteiro, tá? E todas as pessoas do mundo tendo acesso às mesmas. Um exemplo disso aí são as nossas marcas de veículos, né? Os nossos carros que circulam por aí são marcas internacionais e que você pode encontrar aí em qualquer lugar do planeta, tá certo? Um segundo tópico aí vem falando pra gente sobre revolução tecnológica. Vamos ver se dá para aumentar um pouquinho aqui. Acho que ficou melhor, né? Então vamos lá, revolução tecnológica. Durante a nossa Guerra Fria a gente teve aí várias disputas lá entre Estados Unidos e União Soviética. Então, Estados Unidos e União Soviética ali disputando a hegemonia mundial para ver quem era a nação mais poderosa. Eles estavam em constante processo de evolução e, consequentemente, eles desenvolviam cada vez mais tecnologias. E aí o mundo passou por um momento de revolução tecnológica. Tá? Então, as grandes empresas começaram a surgir, começaram a tomar conta dos mercados e a gente passou a ter a automação industrial, a robótica, a biotecnologia, a informática e a nanotecnologia sendo desenvolvidas de uma maneira muito acentuada em todos os lugares do mundo, tá certo? Não só União Soviética e Estados Unidos, mas a gente tinha aí também Japão, entre outros lugares do planeta produzindo tecnologias, tá certo? Vamos aí a tecnologia como diferencial. Como a gente falou lá, teve a revolução tecnológica e quanto mais você desenvolvia a sua tecnologia, mais você se destacava no cenário internacional, ou seja, os países que apresentavam maior diversidade, maior dinamismo tecnológico, ele acabaria ali subindo seu status no mundo, subindo seu nível de importância no planeta, tá certo? Então, temos aí agora o mercado global. O mercado global, ele vai falar aí sobre ampliações de trocas comerciais internacionais, na ampliação dessas trocas, ou seja, a gente vai passar a ter o comércio sendo estabelecido aí entre diferentes países de diferentes continentes ao redor do planeta inteiro, com a liberação do comércio. Tá? Então o comércio ele passa a ser liberado depois que grande parte dos países aí se livraram das suas metrópoles, né? Eles conseguiram a sua independência e assim conseguiram uma liberação do seu comércio, passaram a poder comercializar com quem eles queriam. E assim a gente tem aí as transações comerciais se ampliando muito no mundo, tá certo?
E para poder regulamentar essas transações, surgiram algumas organizações internacionais, como por exemplo a Organização Mundial do Comércio, que vai estabelecer regras de comércio entre as nações de todo este nosso planetinha aí, tá certo? Aqui a gente tem um mapa mostrando, vamos prestar atenção nele, mostrando aí a porcentagem do PIB investido, ou seja, a gente vai ver quanto cada país aí está investindo em pesquisas no mundo, tá certo? Para desenvolver aí as suas tecnologias. Lembrando aqui que quanto mais escuro, maior o investimento. Podemos ver aqui que o investimento, então, ele vai ser mais acentuado aqui, ó, nos Estados Unidos, aqui na Europa, na China e também aqui altos investimentos na Austrália, tá certo? Reparem que eu não falei aí Oceania, porque a gente tem aqui outras porções da Oceania que não estão em destaque, tá bom? Então, Austrália, China, uma parte da Europa e Estados Unidos são aí as regiões, os territórios que mais estão investindo em pesquisas para desenvolvimento de tecnologias. Isso lembrando que lá no ano de 2014, deixa eu só conferir se é isso mesmo, 2014. Lembrando aqui também temos aí o Japão, olha só, estava quase esquecendo do Japão. Bom, vamos continuar aqui então o nosso conteúdo. Aqui está falando Estados Unidos, União Europeia, Japão. Bom, é o que eu acabei de falar, né? O Japão, Estados Unidos e companhia, eles investem muito lá em tecnologia. E assim surgiram as grandes corporações, que hoje são chamadas de transnacionais. Como é que vai funcionar aí essas corporações transnacionais? Por que transnacionais? Porque essas corporações geralmente têm sede em um país desenvolvido e filiais distribuídas por outros países. Por que essas filiais vão estar distribuídas por outros países? Porque as legislações trabalhistas nos países mais desenvolvidos protegem muito os direitos dos trabalhadores, fazendo com que as empresas acabem tendo que pagar mais pela mão de obra. Então, o que é que essas empresas vão fazer? Elas vão se estabelecer em outros territórios onde elas podem encontrar mão de obra mais barata. Além disso, elas também vão procurar ficar mais próximos das suas matérias-primas para poder baratear o custo da produção, deixando o seu produto também mais barato e mais competitivo no mercado internacional. Lembrando que quanto mais barato for o seu produto, maior será a aceitação dele no mercado. É isso? Então, temos aí essa questão das transnacionais, tá certo? E aqui o texto ainda continua lembrando para a gente que até a década de 80, quando prevalecia um forte protecionismo econômico dos mercados, essas empresas recebiam a denominação de multinacionais, tá certo? Então, quando o mundo ainda estava naquele protecionismo lá, sem o comércio estar aberto para todas as nações, essas empresas aí se denominavam multinacionais, tá certo? Vamos aqui então para a próxima página. E o que temos ali? Vamos dar uma ampliada aqui. Opa, bacana, ficou o tamanho legal aqui. Vamos lá. Aí ainda falando sobre as transnacionais, né, que os países onde elas são instaladas, eles oferecem isenções fiscais. O que é que são essas isenções fiscais? Às vezes o país ele é muito pobre e uma empresa muito grande, como por exemplo a Volkswagen, ela vai gerar muito emprego nesse lugar. E aí os países eles buscam essas empresas para se estabelecerem ali, para gerar emprego, né, para gerar impostos e consequentemente para movimentar a economia desses países. Então os países eles vão oferecer isenções fiscais. O que seriam essas isenções?
o governo vai falar: olha, empresário, vem cá, coloca a sua empresa aqui, que a gente vai liberar você de pagar imposto de renda, por exemplo. Você não vai precisar pagar o seu imposto de renda, você não vai precisar pagar imposto sobre produto industrializado, né, o IPI que nós temos aqui no Brasil. Você não vai precisar pagar ISS, Imposto sobre Serviços, que também é uma taxa tributária aqui que temos no Brasil. Então ele vai liberar aí essas empresas de pagarem vários impostos, fazendo com que essas empresas se sintam atraídas a estabelecer as suas sedes nesses países aí mais pobres, tá certo? E aí essas empresas acabam instalando as suas sedes em países menores, tá bom? Aqui a gente tem um gráfico aí com as 10 maiores transnacionais do mundo em 2015. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para a gente ver melhor. Bom, então tá lá, ó, as 10 maiores transnacionais de 2015. Walmart dos Estados Unidos, Sinopec da China, a Royal Dutch Shell do Reino Unido, a PetroChina da China, a ExxonMobil dos Estados Unidos, a BP do Reino Unido, a Toyota do Japão, Volkswagen da Alemanha, a Glencore Internacional do Reino Unido e a Total SA da França. Tá certo? Então essas aí são as maiores empresas, as maiores transnacionais no mundo aí no ano de 2015. Como é que vai se estabelecer que elas são as maiores? Pelo lucro. Então, foram as que mais lucraram, foram as que tiveram o maior volume de negócios, tá bom? Na verdade, não é pelo lucro, é pelo volume de negócios, tá bom? Então, o volume de negócios delas aqui é que vão estabelecer a posição delas no nosso gráfico, tá certo? Então vamos continuar aqui o conteúdo, ver se eu tenho algo aqui que eu esqueci. O trabalho no mundo. Na economia global exige-se que o trabalhador seja cada vez mais qualificado. Gente, para trabalhar em uma grande empresa hoje, em uma grande fábrica, obrigatoriamente você precisa ter qualificação profissional. Não basta você ter vontade de trabalhar, você precisa se especializar, você precisa estar em constante aprendizado. Daí a importância da gente estar aqui passando esses conteúdos, ampliando os nossos horizontes, tá certo? Bom, vamos continuar aí. Globalização e exclusão social. Embora a gente falou que a globalização seja um processo que vai oferecer mercadorias, culturas para diversas sociedades ao redor do planeta, a gente tem aí também uma exclusão social acontecendo na globalização. De que forma que acontece essa exclusão? Os países mais pobres, né, as pessoas mais pobres, eles não vão ter acesso ali aos bens produzidos aí para chegar no planeta inteiro, tá bom? Então, às vezes a gente tem aí uma produção de, sei lá, de Ferraris. Esses trabalhadores aqui, ó, por exemplo, eles não vão ter a oportunidade de andar com a sua Ferrari, né? A Ferrari é um carro extremamente caro, com um padrão para pessoas aí que tenham altos ganhos, né? O que já causa uma desigualdade, afinal nem todos podem adquirir esses produtos, tá certo? Para frente aí vamos tentar agilizar para não perdermos muito tempo. Bom, galerinha, chegamos à nossa atividadezinha aqui. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Então, dá uma pausa no seu vídeo aí, página 351, e vamos responder essas duas questõezinhas aí da atividade, tá? Dê uma pausa,
responde. Se estiver vendo aqui no YouTube, já pode deixar as respostas até aí no próprio comentário, tá certo? Mas respondam também lá no nosso portal do Farias Brito, beleza? Próximo tema, globalização cultural. Esse próximo tema vai ficar para nossa próxima aula. Então, a aula de hoje para por aqui, tá bom? Vamos ficar com essa atividade aí na página 350. É isso, deixa eu só conferir aqui, 351. Então, atividades na página 351. Faz lá no portal do Farias Brito, manda a atividade por lá. Se estiver vendo o vídeo aqui no YouTube, já pode deixar as respostas aí no comentário, mas deixa lá no portal também. Se ainda estiver aqui no YouTube, deixa o seu like, vê se você está inscrito. Se não tiver, se inscreve, compartilha esse vídeo aí para os seus amigos e vamos geografar o mundo! Valeu, falou, é nóis!